Dando sequência ao curso de biomateriais, na aula de hoje nós vamos enfocar a importância da atividade física de uma maneira geral e, de uma maneira mais específica, a importância da atividade física na terceira idade. E gostaria de explicar por que essa preocupação com a atividade física na terceira idade. Há uma previsão que estima-se que há 600 milhões de pessoas no mundo com 60 anos ou mais, e isso poderá dobrar até o ano de 2025, atingindo 2 bilhões em 2050. O impacto econômico dessa morbidade nessa população representa um encargo significativo que exige soluções rápidas e eficazes. Biomateriais é uma das áreas importantes da indústria farmacêutica e de dispositivos biomédicos que vem pesquisando soluções para essas necessidades desse mercado potencial. No caso do Brasil, a população brasileira teve a sua expectativa de vida aumentada em mais de 4 anos por década, desde 1950, atingindo níveis atuais de 75,8 anos. Isso decorre da evolução da medicina, novas drogas, acessibilidade aos medicamentos e tratamentos associados à prevenção da saúde, que evoluiu de vítima de doenças infecciosas, respiratórias e parasitárias para outro conjunto de doenças relativas ao envelhecimento, como o câncer e problemas cardíacos, de acordo com a informação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Então, percebendo ou detectando o envelhecimento da população no mundo, a Organização Mundial da Saúde propôs uma nova classificação, que é a seguinte: de 0 anos até 17 será denominado agora de menor de idade. De 18 a 65 será denominado jovem, de 66 a 79 anos, meia idade, de 80 a 99 anos, idosos, e acima de 100 anos, idosos de longa vida. O programa de hoje, a aula de hoje, nós então vamos, muito embora no início da aula eu disse que a preocupação era com idosos, mas eu vou então readequar para a denominação proposta pela Organização Mundial da Saúde, que é pessoas entre 65 e 79 anos, não mais são idosos, mas meia idade. E para a aula de hoje foi convidado para fazer parte desta aula o professor de Educação Física Kleber Escudeiro Domingos, formado em Educação Física, fez licenciatura e bacharelado na Universidade Federal de São Carlos, está formado há 20 anos e fez pós-graduação em Fisiologia do Exercício e atualmente faz pós-graduação em Ciências e Treinamento de Força. Então, como eu vou localizar o programa na terceira idade, porque mesmo sendo denominado de meia idade, é exatamente a terceira idade. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de colocar, ou a primeira, se não é pergunta, a primeira questão para ser esclarecido, qual é o conceito de saúde? Bom, hoje em dia o conceito de saúde ele é muito amplo e através disso a gente pode perceber que
você pode fazer vários entendimentos sobre isso. Então, o conceito de saúde ele é um bem-estar, antes de mais nada, físico, social, mental e até mesmo religioso, né? Que muitas pessoas creem em algumas coisas, em alguns conceitos que faz isso para elas terem um benefício de saúde. Além do mais, a saúde ela não é a ausência de doença. A saúde ela é o controle e o bem-estar da pessoa. Muito bem. Agora, uma segunda questão, que na verdade é a continuação dessa, eu gostaria que você falasse um pouco sobre envelhecer com saúde, uma vez que o envelhecimento também não é uma doença. Então, envelhecer com saúde, qual a sua visão sobre esse tema? Como o senhor mesmo colocou no começo, hoje em dia tem-se muitos recursos, né, para a promoção de saúde, né? E esses recursos, tanto médicos quanto de vivência mesmo, de vida, fazem parte com que aumente essa expectativa de vida e com que a saúde seja elevada. Nesse conceito, né, de saúde e de melhora da promoção de vida, é onde entram os profissionais que trabalham com atividade física, né? Porque pouco adianta hoje em dia ter uma melhora muito grande em condições de medicamentos, em condições de hospitais e tudo mais, mas a pessoa viver mais acamada, viver mais em situações que ela não tenha função, né? Então, é onde entra os profissionais de fisioterapia, os profissionais de educação física, que vai promover a essas pessoas um bem-estar, né? e uma longevidade funcional, né? Fazendo com que elas possam ter, até o fim da vida delas, muito mais interatividade com o mundo, e não só ficar vivas, né, nessa situação. Muito bem. Então, eu queria que você fizesse um panorama do seguinte aspecto. A atividade física deveria ser, vamos dizer, um valor importante na nossa vida diária, ao lado da alimentação, do sono, de outras coisas. Mas a minha preocupação no programa de hoje é a gente voltar um pouco mais à importância da atividade física na terceira idade. Mas eu gostaria que você fizesse um panorama desde quando é mais novo e depois a gente focalizasse da importância da atividade física na terceira idade. Eu sei que ela é importante em todas as idades, mas tem idades que é possível que a gente se descuide um pouco ou muito, mas e consegue continuar vivendo. Agora, gostaria de saber se você também pensa da importância crucial para a terceira idade. Sim, a importância da atividade física, como o senhor mesmo passou, ela é total, né? O ser humano é como se fosse uma máquina, e toda máquina tem que se movimentar, toda máquina tem que trabalhar, porque senão ela enferruja e para de funcionar, né? E desde das mais tenras idades, desde as mais novos, o estímulo ao movimento é muito importante, né? Então, da criança, desde aprender a se movimentar, desde ter uma interação com o mundo, desde saber ter noções de movimentos e noções de espaço, desde do ganho de força, desde do desenvolvimento crescente, né? Do desenvolvimento do próprio indivíduo, né? No próprio crescimento dele,
até chegar às pessoas mais velhas um pouco e que elas deixam um pouco de se movimentarem, né? Hoje em dia a busca pela condição social, né, de dinheiro e de estabilidade, ela é muito grande e ela sobressai aos movimentos. Então as pessoas elas fazem muito mais esforços de trabalho do que de exercícios, né, de estudo e tudo mais. Então o ser humano ele pode se desenvolver em qualquer idade, né? Até mesmo na terceira idade, até mesmo sendo mais velhos, né? O que dificulta tudo isso mesmo é o sedentarismo. O sedentarismo é o que faz com que a pessoa tenha essa diminuição da movimentação e as perdas gradativas, né, físicas que ele tem, né? Então tudo isso pode ser muito bem estimulado e muito bem feito, né, por profissionais competentes e que fazem com que a longevidade com função seja muito mais bem aproveitada. Muito bem. O que eu tenho observado é que certos profissionais indicam um tipo de atividade e outros tipos. Do seu ponto de vista, qual ou quais deveriam, talvez no plural, quais deveriam ser as atividades mais adequadas nessa faixa, para essa faixa etária? Muito já se falou sobre essas atividades físicas propostas para pessoas de mais idades, né? Então, há tempos atrás, ela era basicamente feita por movimentos de caminhada, depois foi passando para movimentos na água, hidroginástica, natação. Aí os estudos vão avançando, os estudos vão sendo mais feitos e vão se vendo que hoje em dia a própria musculação, os próprios exercícios resistidos são bem importantes para qualquer idade, inclusive para as pessoas com idades mais avançadas, né? Porque ela, no mínimo, ela vai fazer com que você tenha uma degeneração mais retardada, né? Você vai perder menos atividade com os exercícios de força, né? E hoje em dia também é visto bastante os exercícios de musculação aliados aos exercícios aeróbios, né? Porque aí tem uma gama muito maior de movimento, tem uma gama muito maior de esforço para que o indivíduo possa fazer e o benefício dessa junção também é muito maior para eles. Agora, tem que haver uma certa disciplina e repetitividade nessas atividades. Com certeza. Eu gostaria que fosse bastante enfático. Do meu ponto de vista, não adianta ir um dia por semana à academia ou sei lá, qualquer outro tipo de atividade. Com certeza. Isso deve ser feito de uma forma sistêmica, tem que ser feito de uma forma que seja feita de preferência praticamente nos mesmos horários do dia, né, para o corpo ter uma adaptação, para o corpo ter uma progressão, né? As atividades têm que ser determinadas a princípio, a procura dessas atividades, elas têm que ser pela vontade da pessoa, né? Não adianta ser imposta, não adianta ser jogada porque alguém falou, porque ela tem que se sentir bem. Então, todas as atividades, inclusive essas que foram citadas, elas são importantes, elas não deixaram de ser importantes. Elas são importantes, mas existe especificidade, né? Então algumas são mais focadas em alguns problemas, em algumas funções, e outras também promovem benefícios a essas pessoas. Então é importantíssimo que a pessoa, antes de mais nada, ela faça uma atividade por prazer, que ela faça uma atividade pela procura dela mesma e dos benefícios que ela vai ver nessa atividade, e depois ela vai
tendo os benefícios e continuando nelas, né, dentro delas, vendo os resultados, né, dessas atividades. Mas assistidas Totalmente por um assistidas, profissional. E de preferência que no princípio e que no decorrer do tempo dessa atividade, ela seja feita, seja acompanhada por médicos, né? Então, a pessoa que vai começar hoje uma atividade física, é importantíssimo que ela passe por uma avaliação médica, que ela passe pelos exames que o médico vai propor. Se ela já tiver alguma doença, se ela já tiver alguma degeneração, o médico vai encaminhar essa pessoa para atividades mais específicas, né, para esse resultado, e com isso vai ganhando os benefícios, né? Agora, nada sobressai ao profissional, né? O profissional ele tem que ser gabaritado para trabalhar com esse tipo de público, né? Ele tem que conhecer o público que ele tem, conhecer as doenças que implicam essas idades, conhecer as limitações que essas idades têm, já promoveram essas pessoas, para determinar a atividade mais específica e mais que tenha mais valor para essa população. Nós temos atualmente um número significativo de profissionais treinados para treinar essa população, porque é grande essa população, tanto no Brasil quanto no mundo, mas é grande no Brasil essa população. Sim. Esses estudos são relativamente novos, né? E essa mudança também de fazer o Brasil ser um país predominantemente idoso também é um conceito novo. E esse conceito ele é um nicho muito grande para profissionais nessa área. Mas hoje em dia, ao meu ver, ainda existe muita falta de informação às pessoas e aos profissionais também. Existem profissionais que se especificaram nisso, que trabalham com esse tipo de idade, mas existem muitos profissionais que são bem mais relacionados à área de fitness mesmo, à área com pessoas que procuram academia, procuram clubes para treinamento mesmo. Então, é importante que os profissionais que trabalhem com essa faixa etária, eles se especializem também nessa faixa etária ou que tenham algum conhecimento mais específico disso. E hoje em dia não são todos que fazem isso. Pelo contrário, eu acho que talvez tenha uma minoria. Mas, volto a falar, é um nicho muito grande de público e de ganho até para esse profissional. A pessoa que está saindo na frente hoje procurando essa área. É bem importante. Bom, então vou colocar a questão de uma outra maneira. Se por um lado é importante o profissional para, vamos dizer, exercitar a terceira idade, por outro lado, a pessoa da terceira idade tem também que tentar buscar uma academia adequada para esse tipo de atividade física. E aí eu faço uma outra pergunta, englobando essa mais uma outra. As academias estão preparadas para receber esse público? Também não todas, né? Algumas já têm essa preocupação, né, de facilidade, até de mobilidade dentro dela, né, para esse tipo de público, mas realmente não são todas que têm essa preparação e que possa receber essas pessoas, principalmente as pessoas que necessitam de mais cuidados, né? Então são poucas academias que têm essa condição de trabalhar com essas pessoas de uma forma adequada, né, de uma forma segura, de uma forma que esse indivíduo não vá sofrer um acidente dentro da academia, mas a preocupação tem sido grande e as pessoas estão vendo que esse é um lado importante
do fitness, né, em si. Não é só fazer a pessoa ficar bonitinha, a pessoa ficar com o corpo bonito e tudo mais. É fazer com que as pessoas tenham função. As pessoas não percam a função delas, né, de movimentação, de saúde, de bem-estar social, né? Então, a academia também é um lugar um lugar social, que faz com que a pessoa saia da casa dela, conheça outras pessoas e às vezes se relacione com essas pessoas, né? Então, isso é importantíssimo para a saúde também do indivíduo, né? O idoso, o problema maior do idoso é o sedentarismo, mas é o fato dele não sair de casa. É o fato dele ficar trancado em casa, dele não ter tanta atividade assim, fica sentado muito tempo, fica deitado muito tempo às vezes, né? Então isso tudo é das piores condições para esses idosos. Então a academia, ela sendo adequada, sendo um lugar com que a pessoa se sinta bem, ela faz com que esse idoso procure essa academia mais vezes e por vontade, né? Não só pelo benefício e não só pelo ambiente de exercício, mas pela vontade de estar lá, pelas pessoas que ele se relacionou e pelo ganho dos objetivos que ele também procura na academia, né? Então isso é bem importante. Mas não são todas as academias que estão preparadas para receber esse público, né? Bom, que vão ter que passar por esse processo, não tem dúvida, com essa quantidade de pessoas que estão envelhecendo. Eu queria agora retornar a uma questão, mas agora com maior detalhamento. A importância da atividade física. Agora, dentro da atividade física, a importância... eu vou colocar 3 questões aqui. A importância de exercício de força, equilíbrio e queda. Sim, a atividade física em si, ela tem inúmeros benefícios, né? Desde de benefícios musculares, né? De você trabalhar melhor a musculatura, você trabalhar força e função dessa musculatura, até a parte de densidade óssea, né? Você evita bastante a desmineralização óssea, você trabalha muito a mobilidade articular, né? Você trabalha muito condições hormonais, você trabalha muito inúmeros benefícios na atividade física e também na atividade de força, na musculação. Mas dentre eles, essas que o professor citou, o equilíbrio ele é importantíssimo para o idoso. Na verdade, ele é importantíssimo para qualquer idade, mas o idoso ele tem pela falta de força, pela falta de ter uma musculatura mais forte, de ter uma musculatura que sustente melhor o corpo dele, ele perde bastante essa parte do equilíbrio, ele perde bastante essa parte de espaço, né, sensorial, e isso faz com que é uma questão de saúde. A falta de equilíbrio gera quedas, né, e essas quedas incapacitam muito o idoso. Às vezes ele tem que ficar acamado por muito tempo, às vezes ele tem que ficar imobilizado por muito tempo, e isso pode gerar complicações físicas mesmo no idoso, e até mesmo a parte mental, a parte psicológica, né, de depressão, por ele não poder fazer mais as atividades que ele fazia, e isso é muito correlacionado com morte, né, muito correlacionado com a perda da vida desse indivíduo. Então é fundamental a importância de trabalhar em qualquer idade, mas também no idoso que procura academia por não fazer alguma atividade correlacionada, o trabalho de equilíbrio, né, o trabalho de força muscular, né, que são relacionados, e o trabalho de prevenção de doenças, né? Você trabalha muito essa condição de diminuição de peso, você trabalha muito o trabalho cardiovascular, você trabalha muito a parte de
regulação de glicose no corpo, né? A parte de diabetes. Né? Então, tudo isso são melhoras que a atividade física promove a essas pessoas, além de outras, né? Tem inúmeras até. Falei essas porque são mais conhecidas e são mais discutidas hoje em dia. Mas tem inúmeros benefícios que a atividade física dá e que promove essa longevidade com saúde a essas pessoas, né? Eu ainda acho que não está totalmente claro quando a gente diz exercício de força. Isso daí eu gostaria que ficasse bastante claro o seguinte, que existem exercícios que treinam a musculatura, mas eu queria ver do seu ponto de vista. O que efetivamente você chamaria de exercício de força? O exercício de força, ele é os exercícios direcionados para a melhoria e manutenção dos músculos, né? O primordial importância desses movimentos é o trabalho neuromuscular. E esse trabalho neuromuscular gera outros benefícios, né? Que eu até citei antes, que você trabalha a parte óssea, você trabalha a parte articular, você trabalha a parte de funcionamento de órgãos, você trabalha a parte mental, porque você também está fazendo movimentos que não são comuns, né, não são normais do dia a dia das pessoas. Então, tem inúmeros benefícios o exercício de força. O exercício de força a gente pode determinar exercícios que trabalham a musculatura com movimentos e que sejam sistêmicos e gradativos, né? Você vai começar a fazer movimentos de uma forma mais tranquila, de uma forma mais leve, de uma forma mais para autoconhecimento e para você ter noção do seu corpo, noção da sua capacidade e com tudo isso vai sendo aprendido e vai sendo progressivamente aumentado, né? Aí, com consequência, você vai tendo o benefício de ganho de força. Você vai tendo o benefício de ganho de movimento e de não perda de função desses membros trabalhados. São exercícios para o braço, para as pernas, que eu ainda acho que vamos dizer, a questão, para quem trabalha na área, é claríssimo. Para quem vai ouvir uma aula dessa, precisa ficar bem claro. Então, são exercícios que treinam os braços, as pernas, o abdômen, as costas. O que mais você poderia dizer? Isso tudo fazendo um determinado esforço com o aparelho e sob a administração de um técnico habilitado para tal. Sim. Os exercícios, vamos falar dos exercícios de musculação, são exercícios pensados em trabalho de movimento com alavancas, trabalho de movimento com suspensão de carga, né, que trabalham realmente membros do corpo das pessoas, né? Então você vai trabalhar de forma... Tem exercícios que são multiarticulares, que você trabalha várias partes do corpo num exercício só, e tem exercícios que são monoarticulares, que você trabalha, no caso de bíceps, você faz uma flexão de cotovelo, né, com um peso. Então, são exercícios que trabalham alavancas, que trabalham movimentação com sobrecarga, que faz com que você tenha esse benefício do esforço, né? O esforço gerado por essas máquinas, ou exercícios livres também, são bem usados também como exercício de força. O que são os exercícios? Exercícios livres são sem o auxílio de aparelhos, sem o auxílio de máquinas. São exercícios como um agachamento, que pode ser feito, às vezes, só pelo peso da própria pessoa. Exercícios de flexão de cotovelo, exercícios que não necessitam realmente um aparelho específico para ser feito aquilo, né? Movimentos funcionais, né, de abaixar e levantar, né? Então são movimentos que trabalham bastante várias áreas do corpo que não necessariamente precisam de um aparelho para fazer isso.
Então, exercícios livres são denominados exercícios que você faz, às vezes, até mesmo com o seu próprio corpo, né? A própria resistência do peso do corpo faz com que a musculatura trabalhe de uma forma intensa, né? Então, o profissional habilitado, ele vai saber direcionar bem para o público que ele tem, pelos problemas que essas pessoas chegam até ele, e determinar os exercícios específicos que são os mais importantes para esse indivíduo, né? Eu sempre estou preocupado que fique claro o que é um exercício de equilíbrio. O exercício de equilíbrio, ele promove nas pessoas uma condição instável, né? Com que a pessoa precise de que o próprio corpo dela se posicione no meio, se posicione no meio ambiente de uma forma estável, né? Então, a gente trabalha bastante exercícios de equilíbrio com os alunos, em cama elástica, em Bosu, que é um aparelho que você parece uma bolha de ar, né, que é totalmente instável quando em cima dele, quando a pessoa é em cima dele. Então, são exercícios que promovem essa instabilidade na pessoa. E essa instabilidade, ela é corrigida pelo sistema nervoso central e melhora os músculos que fazem com que essa instabilidade seja corrigida, né? Então, o exercício de equilíbrio, juntamente com o exercício de força, né, são promotores de fortalecimento muscular e neuromuscular, que faz com que as pessoas tenham uma noção espacial mais melhorada, né? Faz com que a pessoa não tenha tanta instabilidade no andar, tanta instabilidade na marcha, tanta instabilidade em algumas condições, até mesmo na vida dela mesmo, e não só perante aos exercícios, né? Então, essa instabilidade controlada, ela faz com que a pessoa tenha essa estabilidade quando ela precisa, né? Então, esses exercícios de equilíbrio, né, além de trabalhar toda essa estrutura de neuromuscular, de espacial, ela também faz o fortalecimento da musculatura, que a musculatura é a sustentação do esqueleto, né? Então, se uma pessoa, um idoso, tropeça e cai, ela com a musculatura mais forte, ela vai ter muito menos estrago no corpo dela do que se ela não tem a musculatura mais forte, né? Além do que, os exercícios de equilíbrio, comprovadamente, diminui até 40% das quedas do idoso, que é uma condição bem específica e bem interessante para essa faixa etária, né? 40% é quase metade das quedas que os idosos têm, e que promove um monte de malefícios a essa pessoa, né? Que como a gente já foi dito, chegando a casos até de morte, né? Então, acho que é importantíssimo esse trabalho de equilíbrio, não feito só para idosos, mas que seja feito até para os mais novos também, que eles cheguem como prevenção, quando eles chegarem numa idade mais avançada, que eles consigam também não ter esse tipo de problema. Muito bem. Agora, ainda gostaria de falar um pouquinho, pelo menos dando um aspecto geral, sobre a importância da alimentação. É claro que nós sabemos que em qualquer idade a alimentação é importante, mas como hoje estamos dedicando à terceira idade, então queria ouvir a sua opinião sobre, não só a sua opinião, mas o seu conhecimento sobre a alimentação regrada para a terceira idade. Os alimentos são de fundamental importância, né, para qualquer idade, desde que a pessoa nasce até quando a pessoa falece, né? Então, os alimentos é o que vai fazer com que o corpo se forme, o corpo se estruture e tenha condição de realizar trabalho, tem energia para realizar trabalho.
Então, hoje em dia, a gente tem uma condição de alimentar relativamente grande, né? A oferta de alimentos são muito intensas hoje em dia, né? Os alimentos são tão intensa que chega a ser até um exagero, né? As pessoas usam o alimento como fuga de ansiedades, usam o alimento como razões sociais, né? De encontros e tudo mais. E esses alimentos são exageradamente consumidos, né? Então, mas a oferta alimentícia hoje em dia ela é muito grande, né? O que não quer dizer que seja uma condição 100% boa, né? Porque com esse aumento do consumo alimentício, ele vem também com muita coisa que não é boa pro ser humano, não é boa para o organismo, né? Então, além do consumo exagerado e de alimentos que não são tão bons assim, né? Tem a parte mental das pessoas, que faz com que elas consumam esse alimento de uma forma exagerada, né? Mas hoje em dia, até o fato de ter mais alimentos e ter muito mais conhecimento sobre esses alimentos faz com que a pessoa também tenha opção, né? Ela pode muito bem também optar por alimentos mais saudáveis, optar por alimentos que constituam melhor o corpo dela e fazer com que ela tenha saúde com esses alimentos. Mas ainda a alimentação ela é muito vista como uma condição de felicidade e condição de prazer, né? Então ela tem que tomar um pouco de cuidado com isso, mesmo sabendo que ela é de suma importância para o organismo humano, né? Muito bem. Você diria que a atividade física diminui a ansiedade? Diminui. A atividade física ela promove uma liberação hormonal muito grande de hormônios que são, desde que seja uma atividade controlada, são hormônios de prazer, hormônios de satisfação e a realização dos objetivos que você tem na atividade física também faz com que você tenha um trabalho mental bem desenvolvido. Então, a ansiedade, que é o pensamento futuro, né? Nossa, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer aquilo? Ele é diminuído e amenizado, né? Então, você vai colocando substâncias no teu organismo, liberando substâncias no teu organismo que controla, às vezes até melhor do que remédio, essa condição de ansiedade, depressão, né, que é o contrário, né, que depressão são de problemas passados, né, problemas passados que influenciam na vida atual, e ansiedade são de problemas futuros, que a pessoa não tem controle sobre isso, né? O que eu vou fazer? Vai acontecer tal coisa, eu não consigo controlar isso. Então, a ansiedade ela é muito controlada com esses hormônios, endorfinas e alguns hormônios que a atividade física libera no corpo, e tem uma promoção de saúde mental muito grande, os exercícios físicos, né? Isso é muito importante para qualquer idade. Eu queria destacar ainda uma coisa bastante importante. Hoje, praticamente tudo que nós falamos é importante para todas as idades, mas o programa está tendo uma direção para a terceira idade. E o que eu tenho observado é o seguinte: as pessoas mastigam pouco a alimentação. Então, isso pode ter uma série de fatores, né? Desde a dentição não estar, vamos dizer assim, em ordem, até as questões de ansiedade. Mas, como esse programa, essa aula, deseja ser também informativa no sentido de melhorar a saúde, gostaria de chamar a atenção sobre a importância da mastigação. Hoje o que nós temos feito é coloca o alimento na boca, logo em seguida
engole, e o princípio da digestão, que deveria ter ocorrido na boca com a trituração do alimento e, vamos dizer assim, a molhação do alimento com a saliva, acaba não tendo. Então a gente pula uma etapa, engole o alimento, depois tem uma série de sintomas, que eu não vou entrar nos detalhes, mas uma série de sintomas, porque acaba o aparelho digestivo acaba fazendo uma ação que deveria ter começado antes, não começou, não houve a irrigação necessária da alimentação e tem problemas futuros. Então, gostaria de chamar a atenção da importância da mastigação. É um treino. Sim. Qualquer um de nós mastigou 2, 3, 4 vezes, engole. Para a gente elevar isso, em vez de 3 vezes, 6 vezes cada bocada, já é um treino difícil. Sim. Mesmo porque isso foi um processo que foi sendo abandonado durante a vida da pessoa. Mas eu gostaria de chamar a atenção enfaticamente da importância da mastigação. E gostaria de finalizar essa aula dizendo o seguinte, que a preocupação era a atividade física na terceira idade, ou seja, viver mais, viver bem, viver com saúde. E relembrar uma frase dita, um pensamento criado pelos gregos, que dizia o seguinte, que nós temos que ter a mente sã num corpo são, o que não é muito fácil de ocorrer. Acho que uma última pergunta era sobre a questão de desmistificar. Já foi feito, mas se você ainda quer falar alguma coisa da desmistificação da atividade física em qualquer idade. Assim, principalmente na fase idosa, né? A fase da terceira idade ou da média idade, né? Como foi dito. As pessoas não procuram tanto atividade física, às vezes por medo, às vezes por acharem que não são lugares que são específicos para as pessoas mais novas, por acharem que não vão ser bem recebidas nesses lugares, as pessoas não vão cuidar delas com o devido respeito, com o devido, né, cuidado que realmente elas precisam ter. E isso faz com que essas pessoas não procurem, né, os profissionais adequados e os lugares adequados para se exercitarem, né? Então, a desmistificação desse conceito é importantíssimo, porque hoje em dia tem muitos estudos relacionados a isso, tem profissionais que estão trabalhando realmente nessa função de melhorar esse conhecimento para trabalhar com essas pessoas, e tem lugares que são mais adequados também, que tem horários específicos para essas pessoas, que tem turmas, né, que até na parte social, né, tem turmas que trabalham né, nessa faixa etária, né? Então tudo isso faz com que as pessoas façam as atividades físicas de uma forma mais tranquila e num lugar que traz uma vontade dela voltar naquele ambiente, né? Então a desmistificação desse conceito de que atividade física é só para jovens, é só para corpo bonito, é só para pessoas que tenham força acima do normal, né? Isso é importante para qualquer público e para qualquer idade, né? Desde que tenham profissionais que tenham especificação para trabalho com as pessoas, qualquer idade pode procurar as academias e procurar lugares que elas se sintam bem e que tenham o benefício dessas atividades físicas.
Muito bem. Então, por hoje é só.